Paz, peregrinos! Eu sou o pastor Felipe Heiderich, esse é o nosso Bíblia Comentada em Vídeo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o capítulo 5 de Gênesis. Exatamente, o vídeo anterior foi sobre o 4, hoje o capítulo 5 de Gênesis. Obrigado pelos comentários, pelas dúvidas. Estamos preparando um especial sobre o dilúvio. Então, se você que viu o especial O Jardim do Éden quiser comentar suas dúvidas sobre o dilúvio ou a arca, sobre a vida de Noé, pode deixar os seus comentários aqui embaixo. Antes da gente comentar, dê um like no vídeo, compartilhe para a gente ver qual o proveito que a gente está tirando disso tudo, porque uma das coisas que eu ouvi muito, principalmente nesse tempo, assim, o senhor não vai colocar isso em algum lugar? Por que o senhor não está gravando isso num DVD e vendendo? Queridos, acho que se você me conhece um pouquinho, você vai saber que não faz parte do meu jeito, né? Deus já me abençoa tanto, com tantas formas, de tantas maneiras, me dando pessoas tão especiais. O mínimo que me deu uma faculdade de presente, consegui terminar o mestrado em teologia, o mínimo que eu posso fazer é dividir isso com vocês, porque eu acredito que quando a gente ensina, a gente aprende mais. E quem caminha comigo sabe que uma das coisas que eu mais gosto, muito mais do que pregar em cima de um altar, é sentar e conversar sobre a Bíblia. Porque era assim que Jesus fazia. Ele sentava e batia papo sobre as coisas de Deus, e isso é o maior presente que Deus pode nos dar. E eu sinto um pouquinho disso. Quando eu sento aqui, no meu banquinho, e posso abrir a Bíblia e tocar em alguns assuntos e conversar com vocês sobre isso. Obrigado por participar desse projeto comigo. Hoje, Gênesis 5, eu vou ter que acompanhar com a Bíblia do lado. Eu falo que a gente não lê a Bíblia, a gente comenta para você ler a Bíblia aí, estudar, mas existem alguns detalhezinhos de Gênesis 5 que eu preciso copiar aqui, porque a memória ainda não gravou todos os números, não. Mas o engraçado de Gênesis 5 a primeira coisa é o versículo 2, que diz assim: Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Pastor, ué, não era Adão e Eva? Agora ele chamou os dois de Adão? O que é isso? Não, queridos, aqui ele está falando de gênero humano, de raça. Adão, como a gente sabe, vem da palavra Adam, né, no seu original, que é vindo de Adamá, que é terra vermelha. Então Adam, ou Adão, é aquele que foi tirado da terra. Então quando ele chama Adão e Eva de Adão, ele está falando de gênero. É quando você, no plural, entre pessoas, conjuga no masculino. Se você tem dois meninos e uma menina no local, você fala eles e não fala elas. Da mesma forma, a Bíblia aqui, quando fala de Adão, está falando de gênero humano. Gênesis 5 traz, na minha opinião, bem pessoal, uma das maiores tristezas. Fala sobre a morte de Adão. É a primeira vez que a morte vem colher o seu fruto. Mas pastor, Caim não tinha matado Abel? A morte já não tinha vencido? Não, queridos, aqui a gente está falando do término da vida de uma forma natural. Nascer, crescer, reproduzir e morrer de velhice. Aqui é a primeira vez que a morte vem e manifesta o seu poder sobre a vida. É a primeira vez que a humanidade vê alguém naturalmente deixando essa vida e indo para o além, para a glória, no caso de Adão. E esse texto, ele é muito forte, porque quando nós estudamos genealogia na Bíblia, geralmente quando alguém tira para estudar a genealogia, ela fala assim, eu não quero ler não, quero ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas quando fala fulano gerou fulano e morreu, dá vontade de dormir. Mas ali nós vemos a história de cada uma dessas pessoas, a história das nossas vidas, onde a morte decreta o seu triunfo sobre a vida. É por isso tão importante quando Apocalipse 1,18, se eu não me engano,
diz assim: e ele desceu e tomou a chave, falando de Jesus, da morte e do inferno. Naquele momento que Jesus desce ao Hades, após a crucificação, e sobe aos céus, ele retoma o poder sobre a morte e diz: agora quem vence é a vida. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. O versículo 21 de Gênesis 5 traz um personagem intrigante. Fala sobre Enoque. E Enoque é o primeiro caso de alguém que não passa pela morte depois de que a morte ganha um poder sobre a vida. A palavra de Deus diz em 21, no versículo 21 de Gênesis 5, que Enoque andava com Deus e já não era. Como assim já não era? Já não era porque Deus olhou para Enoque. Eu fico imaginando Deus olhando para Enoque. E ele falou: uau, meu coração se alegra com a vida de Enoque. Eu quero Enoque mais perto de mim. Não vou descer não, vou mandar ele subir. E Enoque é o primeiro caso de alguém que é transladado. Passa da vida para a eternidade, sem passar pela morte. E a palavra de Deus só menciona 2, de Gênesis a Apocalipse, que aconteceu isso. Elias e Enoque. Esse descendente aqui é a 7ª geração de Adão. Enoque significa consagrado. E o engraçado é que Enoque é pai de uma pessoa muito conhecida. Popularmente aí entre os adolescentes conhecido como o vovô Matusa. Enoque é pai de Matusalém. Matusalém é o homem que mais tempo viveu na face da terra. Ele viveu 969 anos. Matusalém foi pai de Lameque e Lameque foi pai de Noé, aquele que construiu a arca. Matusalém foi avô de Noé. E por isso surge uma pergunta. Quando nós formos estudar daqui a pouco sobre a arca, o dilúvio, nos próximos capítulos, você vai ver que Noé leva a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas dos seus filhos, e eles entram na arca. São 8 pessoas. Mas se você for contar todos os anos de vida, desde que Matusalém nasceu, ele estava vivo na época de Noé. Ele conheceu os filhos de Noé. E ele estava vivo ali naquele ano do dilúvio. Então por que Matusalém não entrou na arca? Sabe o que significa Matusalém? Matusalém significa: quando ele morrer, isso virá. Noé estava construindo a arca. Qual era o sinal de que o dilúvio começaria? Quando ele morrer, isso virá. Quando Matusalém morreu, eles se prepararam para entrar na arca. Ele era o sinal de que o dilúvio viria. Que coisa incrível! Enquanto o dilúvio se demorasse a vir, enquanto o trabalho de Noé na arca se demorasse a cumprir, Matusalém viveria. Uau! Imagina o seu nome, a sua vida, ser exatamente o cumprimento de uma profecia. Quando ele morrer, isso virá. Matusalém morre. Acontece o dilúvio. É por isso que ele não entra na arca. Se você for fazer as contas, é porque é um pouco complicado. Você vai ver que Matusalém tinha 187 anos quando gerou Lameque. Lameque tinha 182 quando gerou Noé. E Noé tinha 600 quando aconteceu o dilúvio. Se você somar 187, 182, 600, você vai ter um número 969, 969. Exatamente a idade de Matusalém. Que legal poder estudar a Bíblia assim. Que bom ver que cada detalhezinho da palavra de Deus, cada vírgula, significa uma coisa. Leia Gênesis 5 aí, escolha uma das versões da Bíblia, nós temos tantas, pegue mais de uma, leia e fala: Deus fala comigo também. Porque no próximo capítulo, na semana que vem, nós vamos ver que Deus olhou para a terra e viu Noé em meio a toda a desgraça.